A nossa palavra introdutória está aqui no primeiro livro dos Reis de Israel. Primeiro livro dos Reis de Israel, no capítulo 12. Esse livro compõe o grupo dos livros históricos que estão no Velho Testamento. Ao todo são 12 livros históricos. E o livro dos Reis de Israel compõe esse grupo. Diz assim a palavra do Senhor: E disse Jeroboão no seu coração: Agora tornará o reino à casa de Davi. Se este povo subir para fazer sacrifícios na casa do Senhor, em Jerusalém, o coração deste povo se tornará a seu senhor, a Roboão, rei de Judá, e me matarão e tornarão a Roboão, rei de Judá. Pelo que o rei tomou conselho e fez 2 bezerros de ouro, e lhes disse: Muito trabalho vos será o subir a Jerusalém. Vês aqui teus deuses, ó Israel, que te fizeram subir da terra do Egito. E pôs em Betel e colocou o outro, e pôs um em Betel e colocou o outro em Dan. E este feito se tornou em pecado, pois que o povo ia até Dan, cada um a adorar. Agora nós vamos ao Salmo 84. Salmo de número 84. Quão amáveis são os teus tabernáculos, Senhor dos exércitos! A minha alma está anelante e desfalece pelos átrios do Senhor. O meu coração e a minha carne clamam pelo Deus vivo. Até o pardal encontrou casa, e a andorinha ninho para si e para sua prole, junto dos teus altares. Senhor dos exércitos, Rei meu e Deus meu, bem-aventurados os que habitam em tua casa, louvar-te-ão continuamente. Bem-aventurado o homem cuja força está em ti, em cujo coração estão os caminhos aplanados, o qual, passando pelo vale de Baca, faz dele uma fonte. A chuva também enche os tanques. Vão indo de força em força. Cada um deles em Sião aparece perante Deus. Até aqui. Nós temos lido aqui 2 passagens distintas, livros distintos, autores distintos, mas que no seu contexto se revelam intimamente ligadas. Quando nós lemos lá no primeiro livro dos Reis de Israel, no capítulo 12, nós estamos lendo um relato muito triste, porque este rei chamado Jeroboão, ele foi usado pelo inimigo, ele foi usado pelo diabo, fazendo com que o povo se desviasse do Senhor, fazendo com que o povo não adorasse mais ao Deus verdadeiro. E tudo isso aconteceu por vaidade, aconteceu por medo de perder o poder, de perder o prestígio, de perder a glória que ele tinha. Jeroboão, ele foi até Roboão, que era o rei de Israel, das 12 tribos, quando Salomão, o pai de Roboão, havia morrido. Então ele foi lá conversar com Roboão, tentar negociar a redução dos impostos. Mas Roboão, tomando o conselho dos jovens, resolveu dizer a Jeroboão que não reduziria os impostos. Pelo contrário, a carga seria mais pesada ainda do que foi no tempo do reinado do seu pai
Salomão. Então Jeroboão, saindo dali, ele consegue reunir em torno de si 10 tribos, e essas 10 tribos então se separam, se afastam, e agora fica Roboão no sul, com apenas 2 tribos, Judá e Benjamim, e Jeroboão fica no norte, com 10 tribos, governando, reinando. E ele então, nesse verso que nós lemos, nesse texto que nós lemos, Jeroboão, ele percebeu que o povo, na época da adoração, eles iriam até o sul, eles iriam até Jerusalém para a adoração. E chegando lá, com certeza, o rei Roboão convenceria as tribos para que voltassem e ficassem debaixo de novo do domínio de Roboão. Então Jeroboão, preocupado em perder o poder, em perder o prestígio, em perder a posição de liderança sobre as 10 tribos, Jeroboão então ele tem uma ideia. Ele constitui 2 bezerros de ouro e ele coloca em 2 cidades estratégicas de acesso de todas as 10 tribos que ali estavam, Dan e Betel. 2 lugares estratégicos em que Jeroboão mandou colocar os 2 bezerros de ouro que ele havia mandado fazer. E ele disse ao povo: ó Israel, aqui estão os teus deuses. Esses foram os deuses que tiraram o povo do Egito. Foram esses deuses que tiraram vocês da escravidão egípcia. Então a eles vocês devem prestar culto. Não precisam mais ir ao sul, não precisam mais ir a Jerusalém, a Sião, para lá entrarem no templo e prestarem o culto ao Senhor. Ele foi realmente, Jeroboão, usado pelo diabo, porque ele conseguiu fazer com que essas 10 tribos se desviassem do Senhor, se desviassem da adoração a Deus. Quando nós lemos então por último o Salmo 84, alguns versículos, nós estamos vendo aqui a expressão do salmista, a alegria que ele tinha de ir até a casa do Senhor. Ele fala do regozijo do seu coração. Ele chega até falar sobre ciúmes, os ciúmes da andorinha, os ciúmes do pardal, que conseguiam no templo, nas estruturas do templo, fazerem o seu ninho e lá habitarem na casa do Senhor. Ele desejava muito, o salmista, habitar também na casa de Deus. E ele faz então aqui uma declaração nesse verso 6, falando sobre o vale de Baca. As tribos que se deslocavam de tempo em tempo para irem a Jerusalém, eles passavam por uma situação muito delicada, muito difícil, até chegarem ao sul, até chegarem em Jerusalém. Eles enfrentavam o deserto, como ele diz aqui, o vale de Baca faz dele uma fonte, uma região árida, uma região muito difícil que eles tinham que atravessar para chegarem no sul. Aqui também nós percebemos a dificuldade com salteadores, principalmente porque a viagem, dependendo da localização da tribo, ficava muito distante e a viagem se tornava muito longa, muito demorada para chegar no sul. Então eles passavam o risco dos salteadores, eles passavam perigos, dificuldades, obstáculos muito grandes. Mas o salmista aqui, ele revela que todo aquele que tem o desejo, tem o propósito de adorar a Deus, de servir a Deus, eles vão enfrentar dificuldades, mas essas dificuldades serão transformadas em fontes de alegria, serão transformadas em situações que vão favorecer a esse peregrino, a esse que está se deslocando para adorar a Deus. E nesta noite, meu irmão, nós temos a alegria, nós temos a satisfação de estar vindo na casa de Deus, na casa do Deus vivo,
neste lugar que foi consagrado culto ao Senhor, adoração ao Senhor. Nós enfrentamos também obstáculos, enfrentamos problemas, dificuldades, mas quando aqui chegamos, temos a certeza que seremos recompensados pelo Senhor. Nós temos a certeza que todo o nosso esforço para estar aqui nesta noite, seremos recompensados por Deus. O desejo, a vontade de adorar a Deus, ela supera qualquer dificuldade que venha se apresentar na nossa vida. Talvez se nós perguntássemos qual é a sua dificuldade hoje, nós ouviríamos de todos os presentes, ouviríamos problemas realmente muito difíceis, uns com mais, outros com menos. Mas meu irmão, minha irmã, tenha certeza, este é o melhor lugar para nós estarmos nesta noite. E nós não estamos sendo enganados, não há bezerro de ouro aqui. Ninguém está levando os méritos do Senhor Jesus aqui. O que Jeroboão fez foi indicar ao povo que aqueles bezerros feitos por eles mesmos, pelo ourives, pelos fundidores, aqueles eram os deuses que haviam tirado o povo do Egito. Aqui você pode ficar tranquilo que isso não acontecerá, porque aqui nós estamos falando que foi o Senhor e Salvador Jesus Cristo, que nos tirou da terra da escravidão, nos colocou aqui e nos deu a bendita esperança de vida eterna. Estamos apontando para o alto nesta noite dizendo a você, adore a Jesus, adore ao Senhor, Ele é digno de toda honra, de toda glória e de todo louvor. Coloque o teu coração nisso, coloque a tua mente nisso, coloque a tua força nisso, meu irmão, e adore a Jesus. Talvez você esteja no vale de Baca, um vale desértico, difícil de ser atravessado, mas como o salmista passava por aquele vale e dizia, Deus faz este vale se tornar fonte, abundância de águas. Meu irmão, creia nesta noite, se você está no vale de Baca, vai chover sobre a tua vida nesta noite, e o Senhor vai molhar o teu coração, vai molhar a tua terra, e vai mostrar a você que você está no caminho certo. O lugar é este aqui, vamos adorar a Deus, valeu a pena se esforçar, vencer obstáculos e estar na presença do Senhor. Mais um detalhe, o salmista, quando ele começa a descrever esse caminho para chegar ao sul, o salmista, ele não procura ser individual, ele não procura dizer que ele só se esforçava, mas ele fala de uma forma plural, conjunta. Ele procura mostrar que era o povo que estava fazendo isso, não era só ele, mas era o desejo de muitas pessoas que o acompanhavam nesta jornada para adorar a Deus. Meu irmão, você não está sozinho. Olhe para o seu lado direito, olhe para o seu lado esquerdo, olhe para trás. Tem um povo que está com você neste mesmo objetivo nesta noite. Você pode ter certeza, meus irmãos estão aqui e eu estou em comunhão com eles e juntos vamos adorar a Deus. Olhe para as pessoas ao seu lado, meu irmão, você não está sozinho não. O deserto não é só para você, e a chuva também não será só para você, mas será para todos que estão com você neste caminho de adoração. Amém? Vamos ficar todos de pé. Cumprimente o seu irmão que está à frente, está atrás, está ao lado, dê a paz do Senhor para ele, diga, vamos adorar a Deus. O Redentor vem.
grande salvação encheu seu coração, ele nem hesitou. No palco do amor, o autor anunciou a vida e salvação. Tudo que ele fez foi obedecer o plano que Deus escreveu. E quando a minha história parecia ter chegado ao fim, a sua graça me alcançou. E quando tudo parecia estar perdido naquela cruz, o seu sangue me libertou. Jesus, o plano perfeito, mistério da graça que me transformou. O seu nome é Jesus, nome sobre todos, veio pra salvar, ele me salvou. Plano pra salvar, um pacto pra selar, silêncio no céu. Resgate e salvação encheu seu coração, ele nem hesitou pra te salvar. No palco do amor, o Senhor, a vida e salvação. Tudo que ele fez foi obedecer o plano que Deus escreveu. E quando a minha história parecia ter chegado ao fim, a sua graça me alcançou. E quando tudo parecia estar perdido naquela cruz, o seu sangue me libertou. Jesus, o plano perfeito, mistério da graça que me transformou. O nome é Jesus, nome sobre todos, veio pra salvar, ele me salvou. Já adoramos Jesus, o plano perfeito, mistério da graça. Em Efésios capítulo 6, verso 19, o apóstolo Paulo pede para que orem por ele, para que lhe abra o ministério da palavra. Então, essa é uma oração que também eu peço para os irmãos que orem para que abra o ministério da palavra para os pregadores. Eu sempre, quando chego aqui no púlpito, eu peço a Deus: Senhor, dá o alimento para os teus servos, que eles sintam fome de ouvir a tua palavra. Lucas capítulo 15 nos diz: E chegavam-se a ele todos os publicanos e pecadores para o ouvir. E os fariseus e os escribas murmuravam, dizendo:
este recebe pecadores e come com eles. E ele lhes propôs esta parábola, dizendo: que homem dentre vós, tendo 100 ovelhas, e perdendo uma delas, não deixa no deserto as 99, não vai após a perdida, até que venha a achá-la? E achando-a, a põe sobre os seus ombros, cheio de júbilo, e chegando à sua casa, convoca os amigos e vizinhos, dizendo-lhes: alegrai-vos comigo, porque já achei a minha ovelha perdida. Digo-vos que assim haverá alegria no céu por um pecador que se arrepende, mais do que por 99 justos que não necessitam de arrependimento. Ou qual a mulher que, tendo 10 dracmas, se perder uma dracma, não acende a candeia e varre a casa e busca com diligência até a achar? E achando-a, convoca as amigas e vizinhas, dizendo: alegrai-vos comigo, porque já achei a dracma perdida. Assim vos digo que há alegria diante dos anjos por um pecador que se arrepende. Vamos orar. Senhor, carecemos da Tua graça para a exposição da Tua palavra. Que o Espírito Santo de Deus esteja aplicando esta palavra aos nossos corações. Oramos em nome do Senhor Jesus. Amém. Esse tema que nos fala esse capítulo 15, muito conhecido de todos aqueles que conhecem a palavra de Deus, um dos capítulos mais conhecidos, que nos falam de 3 parábolas: parábola da ovelha perdida, da dracma perdida e a parábola do filho pródigo. A palavra pródigo significa extremamente esbanjador, uma pessoa que desperdiça o dinheiro, uma pessoa que não dá o devido valor ao dinheiro, que gasta de uma maneira anormal. Esse é o significado da palavra pródigo. E esse capítulo, esse tema, me chamou a atenção durante essa semana, quando na segunda-feira, feriado, nós tínhamos a programação do seminário apologético, e como de costume, acordei cedo e tive a disposição de caminhar um pouquinho pela praia. Então, no regresso da minha caminhada, quando estava próximo do canal 2 para o canal 3, me chamou a atenção uma cena, não só a mim, mas outras pessoas que estavam ali naquele momento, naquela praia. Uma jovem moça, uma jovem senhora, que tinha perdido a sua filha. Então essa mulher andava um pouquinho para lá e para cá, e de repente ela baixava, se dobrava toda e gritava: Larissa, Larissa. E ali eu pude ver, constatar naquele quadro difícil do clamor desta mãe à procura da sua filhinha. Na hora, eu, juntamente com outras pessoas, me aproximei, fiquei olhando. Ela falava que a sua filha devia ter uns 3 anos e que de repente ela fugiu da sua atenção. Eu disse: olha, procura o salva-vida, bombeiros, porque eles têm comunicação de rádio e podem ajudar a senhora. Mas a mulher estava assim totalmente perdida, desorientada. De tempos em tempos ela baixava-se e gritava: Larissa!
Você já se sentiu assim? Você já teve momentos na sua vida em que você perdeu alguma coisa ou se sentiu perdido? Os filhos pequenos, eles às vezes se perdem facilmente. Me lembro que uma vez, visitando o salão do automóvel, o mais velho sempre gostou de carro, de repente ele sumiu. Daqui a pouco encontramos ele sentadinho no carro. O mais novo perdeu-se na praia também e foi um sufoco. Falei para a esposa: você anda pela parte de cima da praia, eu ando pela parte de baixo. Eu fui olhando na água, era uma praia aqui no Guarujá, praia de Pernambuco, uma praia perigosa porque não tem faixa de areia. E depois de muito andar, ele estava sentadinho ali junto com os salva-vidas. Você já perdeu alguma coisa e se viu numa situação como essa, de um desespero? Recentemente, um casal, guiado pelo GPS, se perderam numa rua lá no Rio de Janeiro e o seu carro foi metralhado e a esposa do homem veio a falecer. Por quê? Porque entrou numa situação, estava perdido e tudo isso ocasionou a morte da sua esposa. Então, é algo que pode acontecer com qualquer um de nós. E Deus, podemos ver que Ele é igual a essa mãe desesperada. O coração de Deus, Ele busca a pessoa que está perdida. É o que podemos ver no relato dessas 3 parábolas. Essas 3 parábolas, para termos uma noção do chamado pano de fundo, do contexto, fala-nos no capítulo 14 de Lucas que o Senhor entrou na casa de um certo fariseu e ali estavam os convidados, outros fariseus, e o Senhor no sábado curou um homem hidrópico. Já tivemos abordando sobre a parábola da grande ceia, e os irmãos sabem que a doença hidrópico é uma doença que dá nos tecidos do corpo. Os líquidos vão formando no corpo da pessoa e a pessoa fica como que inchada. E o Senhor então curou aquele doente, e ali o Senhor foi falando parábolas. E essas 3 parábolas, elas estão inseridas especialmente no contexto da chamada parábola da grande ceia. O Senhor Jesus Cristo, então, chegaram-se a Ele todos os publicanos, como diz aqui no verso 1, e pecadores para ouvir. Essas 3 parábolas têm por finalidade observarmos o grande interesse do Senhor Jesus de buscar os perdidos, os pecadores. O tema dessa parábola é a inclusão dos que são humildes, dos que são desprezados, daqueles que estão como escória vivendo neste mundo. Então o Senhor, Ele conta essa parábola, e Ele vai dizer no verso 2: e os fariseus e os escribas murmuravam dizendo: este recebe pecadores e come com eles. Essa expressão, este recebe pecadores e come com eles, significa, para a ótica dos fariseus e dos escribas,
que o Senhor Jesus se fazia igual àqueles pecadores que eram repelidos pelos fariseus e pelos publicanos. Se ele está comendo com essa gente, vamos assim dizer, esses pecadores, como é que ele pode entender a tradição da teologia judaica? Como é que ele pode dizer que ele é o Filho de Deus, que ele é o Messias esperado? Então, aqueles homens faziam um pré-julgamento do Senhor Jesus, menosprezando a pessoa do Senhor Jesus Cristo. Mas nós vemos aqui que o Senhor, ele recebia os pecadores. Ele não recebia simplesmente para ter um relacionamento amigável. Muito mais do que isso, ele recebia para perdoá-los. Aleluia! Ele recebia para santificá-los. Ele recebia para levá-los ao céu. Então, essa é uma situação que nós, como essa mãe perdeu a sua filhinha na praia, espiritualmente nós temos que entender que todos nós estávamos como perdidos. O livro de Isaías, no seu capítulo 53, diz que nós éramos como ovelhas desgarradas, ovelhas que estão andando ao seu bel prazer. E saibam que quando nós estamos nesse estado espiritual, nós estamos menosprezando a Deus. Nós não temos consciência do absurdo que tentar levar uma vida independente de Deus. Não temos essa consciência, porque a consciência principal da existência nossa neste mundo é saber que nós nascemos, vivemos e existimos para adorar a Deus, para glorificar o nome de Deus. Se não estamos fazendo isso, estamos totalmente fora dos planos de Deus. Então, em Lucas capítulo 19, verso 10, quando Jesus esteve na casa de Zaqueu, no final ele falou o quê? O Filho do Homem veio buscar e salvar quem? O que estava perdido. Você se sente perdido? Você está perdido? Essa é a grande questão que nós podemos fazer da nossa vida espiritual quando nós estamos longe do Senhor Jesus Cristo. E daí, nessa particularidade tão especial do Senhor Jesus, na sua mente divina, ele vai fazer aplicações de 3 características que, na minha opinião, Lucas deveria inverter, deveria colocar primeiro a dracma, que é algo inanimado, um objeto, depois colocar a ovelha, que é um animal, e por fim, Lucas coloca o filho pródigo. Então, são 3 exemplos, figuras, e a primeira é o exemplo de uma ovelha perdida. O Senhor Jesus Cristo, ele vai falar que um homem dentre vós, tendo 100 ovelhas e perdendo uma delas, não deixa, observem a leitura, no aprisco, mas aqui Jesus fala no deserto. As 99 não vai após a perdida até que venha a achá-la? Esse homem é figura de quem? É figura de Deus, é figura do Senhor Jesus Cristo. O Senhor Jesus Cristo veio cumprir
o ministério terreno aqui na terra. Ele veio ensinar, ele veio operar milagres, mas o mais importante, que eu creio que trazia até uma santa ansiedade ao seu coração, era: a sua obra está consumada, aleluia. Esta foi o ministério do Senhor Jesus Cristo. Ele veio para pegar o que estava perdido. Então, é uma iniciativa que não vem de nós, mas é uma iniciativa que vem da parte de Deus. Se o Senhor não tivesse vindo a este mundo, como seria a nossa história? Mas o Senhor veio a este mundo, veio buscar esta ovelha perdida, que representa todos nós. As 99 representam os fariseus, representam os chamados escribas, os doutores da lei, que acham que não estão perdidos, mas aquele que acha que está perdido, ele deve ir ao encontro do Senhor Jesus Cristo. Para isso o Senhor se manifestou. O amor do Senhor, ele veio ao encontro do necessitado, do perdido. Ele demonstrou este amor, como Paulo diz em Romanos capítulo 5, verso 8. Deus nos amou de uma maneira quando nós éramos ainda transgressores. Nós estávamos numa inimizade contra Deus. Deus nos amou. E aos Hebreus capítulo 12, verso 2, Ele é o autor e consumador da nossa fé, e por tal Ele enfrentou, Ele passou pela morte, por amor a nós. Então, este amor, ele é incomensurável. Foi uma providência, foi uma renúncia própria que o Senhor fez. O amor do Senhor, ele é intenso, ele é profundo, ele consumou a nossa salvação, e nós agora estamos debaixo das suas asas, debaixo da sua proteção. Nós fomos achados. Você se sente assim? Você pode glorificar o nome do Senhor? Lembrar, trazer lembrança dos momentos em que você não tinha respostas para as suas perguntas e mais inquietantes, angustiantes desta vida. Você encontrou o Salvador. Você encontrou o Senhor Jesus Cristo. Você é como essa ovelha perdida, que o Senhor Jesus, Ele não avaliou os perigos, não avaliou as circunstâncias que Ele tinha que passar, mas Ele foi ao seu encontro, para buscar você que estava desgarrado, você que não tinha mais uma convicção espiritual. Talvez você estivesse até a ponto de dar cabo na sua vida, mas um dia você encontrou o Senhor Jesus Cristo, e quando você o encontrou, a palavra de Deus nos diz: e achando-a, o que faz o Senhor? Põe-a sobre os seus ombros, cheio de júbilo, e chegando à sua casa, convoca os amigos e vizinhos, dizendo-lhe: alegrai-vos comigo, porque já achei a minha ovelha perdida. Aleluia! Oh, louvado seja o nome do Senhor. Assim também foi com aquela mulher. Não temos tempo para entrar na parábola do filho pródigo, mas a mulher que tinha 10 dracmas, e a palavra dracma era uma moeda grega,
Uma dracma significava um dia de um trabalhador, um diarista. E aquela mulher, ela perdeu essa moeda que representa como nós estávamos longe de Deus. O apóstolo Paulo, algo inanimado, e o apóstolo Paulo ele fala aos Efésios, capítulo 2, verso 1 e 2, ele diz assim: e vos vivificou, estando vós mortos em ofensas e pecados. Nós, de uma certa maneira espiritual, éramos como essa moedinha, éramos inanimados espiritualmente falando, não tínhamos nada que pudesse alegrar o coração de Deus. E no verso 2 ele diz: em que noutro tempo andaste segundo o curso deste mundo, segundo o príncipe das potestades do ar, do espírito que agora opera nos filhos da desobediência. Então essa era a nossa situação antes de conhecer o Senhor Jesus Cristo. Mas essa mulher, e nas casas orientais as janelas eram pequenas, entravam pouca luz, pouca luminosidade, e o texto nos fala que ela acende uma candeia, ela procura, ela varre a casa, ela procura incessantemente aquela moeda, e de repente, o que acontece? Ela acha a moeda. Parece que aquelas outras 9 moedas não representavam tanto como aquela que foi perdida. Então nós vemos a individualidade da salvação que Deus nos oferece. Deus está preocupado de ser um Deus pessoal para cada um de nós. Deus, Ele quer multidões, mas nós sabemos que é um por um, o caminho é estreito, como disse Jesus no Sermão do Monte. A roleta da salvação só pode entrar um de cada vez, não dá para entrar 2, 3, 4, mas é um de cada vez. Cada um vai entrando nesta roleta santa, nesse caminho apertado, e assim o Senhor, Ele vai selando a cada um de nós, aleluia, para que realmente experimentemos esse novo nascimento e experimentemos essa alegria espiritual, como diz o texto. Alegrai-vos, por quê? Porque hoje achou-se aquele que estava perdido, como diz aqui. Alegrai-vos comigo, porque já achei a minha ovelha perdida. Digo-vos que assim haverá alegria no céu por um pecador que se arrepende, mais do que por 99 justos que não necessitam de arrependimento. Então a palavra, neste outro ponto que podemos distinguir dessa parábola, dessas duas parábolas, é o arrependimento. Precisamos ter o cuidado de acharmos, porque um dia aceitamos o Senhor Jesus Cristo, não mais precisamos experimentar sempre este arrependimento, de estarmos fazendo uma análise introspectiva no nosso coração e dizer: Senhor, será que o meu coração ele está alegre pela salvação que o Senhor tem me oferecido? Será que eu sinto o prazer de estar na casa do Senhor? Será que eu sinto o prazer de estar com os meus irmãos? Será que eu sinto o prazer de ouvir a Tua palavra? Será que eu sinto o prazer de o Teu Espírito Santo tocar no íntimo do meu coração, vibrar as cordas espirituais da minha vida, para que realmente eu veja às vezes aonde eu estou errando, e o Senhor, através do seu Espírito e da sua palavra, me mostre o caminho seguro, para que eu continue
nesta caminhada, não olhando para trás, não lançando mão do arado, mas caminhando firme, consistente para a Jerusalém celestial. Esse deve ser sempre o nosso objetivo, o arrependimento. O arrependimento, ele pode provocar nas pessoas que estão vendo em você palavras zombateiras, palavras censuradas. Agora ele virou um santinho, agora ela virou uma santinha, agora ele não sai da igreja, agora é isso, é aquilo. Então o mundo, ele vai nos repelir. Por quê? Porque agora nós somos do Senhor Jesus Cristo. E às vezes as pessoas querem agradar a Deus e agradar ao mundo. Às vezes as pessoas querem se camuflar como um agente secreto de Cristo. Mas lembre-se que quando o Senhor Jesus contou essa parábola, houve alegria no céu. Então, por mais que você possa passar perseguições neste mundo, saiba que quando você está firme no caminho do Senhor, o Senhor está alegre com você, aleluia. O Senhor olha lá dos céus, fala para os seus anjos: está vendo o meu servo ali no mundo? Está vendo aquela minha serva ali? Está servindo de pilhéria para muitas pessoas, mas eu fui buscar essa pessoa, essa ovelha, essa moeda que estava perdida, e agora ela está se alegrando comigo, aleluia. Essa é a aplicação que nós podemos ter desse regozijo que vai crescendo no céu quando uma pessoa ela necessita do arrependimento. E assim, esta palavra ela não volta vazia. Em João capítulo 13, no verso 17, quando o Senhor lava os pés dos discípulos, ele diz assim: se sabeis estas coisas, bem-aventurados sois se as fizerdes. Não adianta ter uma concepção intelectual das coisas de Deus. Há necessidade de colocar em ação. Daí a grande pergunta que surge: você já se arrependeu? Você já se sentiu perdido neste mundo, como essa mãe que perdeu a filha? Você já se sentiu assim, espiritualmente falando? Se você se sentiu assim, se você não passou por esse arrependimento, o Senhor Jesus está aqui e está de braços abertos para te receber. Ele veio buscar e achar o que estava perdido. Há necessidade de você reconhecer o seu estado espiritual diante do Senhor. Se você vai fazer uma viagem, você sabe o caminho aonde chegar no seu destino. Neste mundo, nós estamos aqui como peregrinos e forasteiros. Nós estamos numa viagem constante. O tempo passa, os anos voam, nós vamos envelhecendo. E para onde estamos caminhando? Entrega o teu caminho ao Senhor, diz o Salmo 37, verso 5. Confia nele, e o mais ele fará. Então você precisa entrar
no caminho de Cristo, para que realmente você se sinta seguro, você se sinta achado. Não é bom ser achado pelo Senhor Jesus? Que coisa maravilhosa! Eu sou do meu amado, o meu amado é meu. Ou há um relacionamento amoroso, o amor ágape é derramado sobre as nossas vidas, que vem da parte de Deus, e assim nós vamos caminhando seguros e sabendo que há alegria no céu, quando mais um dia é acrescentado à nossa existência e nós se mantemos firmes no caminho do Senhor. Se tem alguém que se sente perdido espiritualmente nesta noite, neste local, levante a sua mão, nós queremos orar pela sua vida. O Senhor Jesus é aquele que pode te achar, é aquele que vai te dar a condução segura, objetiva, vai mostrar o caminho da salvação, caminho da vida eterna. Tem alguém que ainda não fez isso? Em nome de Jesus, eu te convido a abrir o seu coração nesta noite e convidar o Senhor Jesus. Saiba que este é o melhor desafio, a melhor coisa que podemos fazer neste mundo é aceitar o Senhor Jesus pela fé e começar a caminhar com Ele nesse caminho estreito, neste caminho da salvação. Você está alegre nesta noite porque o Senhor Jesus te achou? Então, se você está alegre, glorifica o nome do Senhor, agradeça ao Senhor, porque um dia nós estávamos num lamaçal de pecado, um dia nós estávamos como a porca que volta ao vômito, um dia como o cão que volta ao vômito, nós estávamos como uma porca que se alimenta de alfarrobas. Mas um dia o Senhor lançou a sua mão sobre nós e nos segurou. E nós estamos aqui nesta noite, alegres, porque o Senhor, Ele nos encontrou, aleluia. Por isso nós podemos louvar e bendizer o nome do Senhor. Senhor, obrigado, porque um dia o Senhor estendeu a sua mão para nós. Nós estávamos como aquela ovelha perdida e o Senhor nos achou. Ó Deus, obrigado. O Senhor tem tratado das nossas feridas, feridas profundas que o pecado trouxe para as nossas vidas física, espiritual, moral. Mas o Senhor tem nos restaurado, tem nos deixado como príncipes neste mundo, tem nos colocado os nossos pés sobre a rocha que é o Senhor Jesus Cristo. Por isso, a nossa alegria. Abre a sua boca e glorifica. Diga obrigado, Senhor, por esta grande salvação, porque um dia o Senhor me achou, o Senhor restaurou a minha vida. Eu sou nova criatura em Cristo Jesus. Amém. Glorificado seja o nome do Senhor. Você quer recuperar a beleza do seu sorriso? Estão faltando dentes em sua boca? Sua prótese não está mais funcionando?
Você não consegue mastigar direito? Precisa remover dentes impactados? Seus dentes estão amarelos? Então venha conhecer a Rinaldi Odonto. Tem estacionamento próprio? Você poderá contar com uma agradável cordialidade na recepção, excelente pré-atendimento, avaliação e procedimentos personalizados com os doutores Natan e Natanael Rinaldi. Processos de implantes, extrações e cirurgias são feitas com aparelhos de última geração. Nossa satisfação aqui na Rinaldi Odonto é ver você feliz, com seu sorriso sempre bonito e saudável. Venha conhecer as nossas clínicas. Acesse www.rinaldiodonto.com.br. Telefones: Clínica 1 3233 2540, Clínica 2 3203 2464. Na Rinaldi Odonto você recupera a beleza do seu sorriso.